Todas, mais uma vez vos damos as boas-vindas a esta sessão a seguir ao intervalo. Eu chamo Ana Luísa Oliveira Pires, sou professora na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal e membro do CIEF-IPS, que é o Centro de Investigação em Educação e Formação. Também queria agradecer, em primeiro lugar, à Universidade de Évora e aqui na pessoa da Assunção, pelo convite que me foi feito no início deste projeto, para me juntar a este projeto, e em estar hoje aqui convosco a fazer a moderação desta mesa, e é de facto um trabalho muito interessante e que merece ser tornado público, e de facto é por isso que nós estamos hoje aqui. Eu iria só referir que nesta mesa nós temos duas comunicações, e são duas comunicações coletivas. Vamos ter as cartografias e empirismo delicado, sendo sensibilidades num mundo mais que humano, da autoria da nossa colega Maria Ilhéu, Mariana Valente e do Tiago Almeida, que eu depois apresentarei um pouco mais em detalhe, e também outra apresentação com o título de Aprender em Relação, narrando a emergência de uma comunidade de prática, com a Ana Simões e com a Assunção Folk. Eu tive o grato prazer de participar nesta comunidade de práticas e também é por isso que eu gostava de partilhar convosco o que foi uma comunidade de práticas, o que é uma comunidade de práticas, sem entrar nas apresentações que vão ser feitas sobre a experiência que foi viver esta comunidade de práticas, não é? Dos conceitos, dos princípios de base, etc. Mas a comunidade de práticas aqui funcionou, de facto, como um conjunto de pessoas que se juntaram, que se articularam em torno de uma temática comum, do interesse de todas. Foi um trabalho de iniciativa voluntária, e isto de facto é interessante de valorizar, porque tem muito a ver com a vontade de participar, com a vontade de colaborar, com um compromisso que vem de dentro e não de fora, que não é imposto institucionalmente a ninguém, e isto tem de facto o seu valor, na criação da relação que se estabelece entre todos os membros. E isto acaba por nos dar uma visão muito interessante de dentro do que foi construir coletivamente um caminho, um processo e um conhecimento que já foi aqui um pouco partilhado na primeira mesa e que vai ser partilhado também nesta mesa. E queria vincar que este trabalho é de natureza coletiva, colaborativa, interativa, com humanos e com o mundo mais que humano, é a tónica desta comunidade, e que pressupõe este compromisso, esta abertura, a relação com o outro, a relação com o mundo, através do empirismo delicado, através de outros exercícios que fomos fazendo, das derivas, das errâncias, das cartografias. Tivemos ainda outro exercício sobre como tornar público este conhecimento que foi construído, e gostaria muito de destacar aqui a generosidade das nossas educadoras e das nossas colegas na partilha das suas práticas, porque isto é de facto um exercício em que não há uma verdade, não é verdade? Desculpem aqui a redundância, mas é exatamente isto, quer dizer, que se vai construindo com errâncias, com incertezas, com dúvidas, com inseguranças, mas que no fundo faz parte da construção do próprio caminho. E é também um espaço de construção de conhecimento interdisciplinar. E é muito interessante perceber que todas nós e todos nós, com o nosso colega Tiago, fomos de facto construindo um caminho e um conhecimento que passa muito por um conhecimento tácito, implícito, mas depois que também é refletido, é sistematizado, é reforçado nas sessões que vão pontuando, as sessões do grupo que vão pontuando esta comunidade e este caminho, para além das imersões e das situações imersivas que foram sendo proporcionadas de experiência direta, grande apelo à experiencialidade, como vocês viram nos relatos que nos antecederam, e de facto outra marca muito forte desta comunidade de práticas tem a ver com as questões da participação ética e democrática. Aqui a questão ética
da relação com o mundo, mais que humano, mais uma vez, do cuidar, do estar atento, pensando em nós, nos outros, no mundo, na natureza, nas crianças, portanto, e por outro lado, democrática, porque no fundo nós fomos construindo este conhecimento numa base entre pares, portanto, num grupo entre pares, através do diálogo, da discussão, da reflexão, da dialogicidade. E isto é muito importante, não há professores, nem educandos, nem educadores, somos todos parte da mesma comunidade, todos aprendemos uns com os outros. Muito na linha do pensamento de Paulo Freire, não há docência sem discência e, de facto, aprendemos sempre uns com os outros numa base sem hierarquias e democrática. E, por outro lado, também a questão do poder transformador destas práticas e que eu penso que na mesa anterior foi muito visível, estes processos de formação, transformação, e, de facto, e também me leva muito a pensar em Paulo Freire, quando nós pensamos nesta consciência do inacabamento humano e que este processo de formação que nos acompanha ao longo da vida. E, de facto, isto é um momento, é uma etapa que vai ter continuidade, que deixa aqui as suas sementes e a sua inspiração para a continuação deste processo que é, efetivamente, inacabado. E pronto, e depois desta breve introdução às comunidades de práticas, eu iria então apresentar as nossas colegas e colega que vão fazer esta primeira apresentação, a Maria Ilhéu, professora associada do Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento da Universidade de Évora e investigadora no Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. É doutorada em Ecologia e Ambiente e tem coordenado diversos projetos científicos na área da conservação dos ecossistemas ribeirinhos. É também autora de um vasto leque de publicações que quem tiver interesse pode pesquisar na internet, porque elas estão lá. Eu agora, por uma questão de economia de tempo, não vou ler, mas de facto que é vasta e muito rica. A Maria Valente, professora, Mariana Valente, peço desculpa pelo meu lapso, doutorada em Ciências da Educação, mestre em Educação e Desenvolvimento, licenciada em Física, é investigadora do Instituto de História Contemporânea, no grupo Ciências, Estudos de História, Filosofia e Cultura Científica, daqui do Polo da Universidade de Évora. Foi diretora do Centro de Tecnologias Educativas da Universidade de Évora e responsável pelo lançamento do ensino à distância nesta universidade. E a sua investigação foca-se muito na valorização pedagógica da história e da filosofia da ciência. Também tem diversos livros, artigos, uma vasta publicação científica nesta área que eu também vos convido a visitar. O Tiago Almeida, que é professor da ES de Lisboa, do Instituto de Escola Superior de Educação, do Instituto Politécnico de Lisboa, é licenciado, mestre e doutor em Psicologia Educacional, é professor auxiliar na ES de Lisboa e coordena o Departamento de Psicologia da Educação. Faz parte da equipa de coordenação do curso de mestrado em Educação Especial e dos cursos de pós-graduação em Pedagogia Inclusiva e Educação em Creche. Pronto, está bom, Tiago? Também tem uma vasta publicação nas áreas da educação de infância, da psicologia, e eu também convido que depois possam pesquisar e ler algumas das suas publicações. Então, os nossos três colegas vêm fazer a apresentação que tem como título Cartografias e Empirismo Delicado, tecendo sensibilidades num mundo mais que humano. Uso a palavra. Muito obrigada. Muito obrigada, primeiro que tudo, Ana Luísa, pela apresentação e muito obrigada a todos pelos que estão presentes e também aqueles que não estão presentes e que nos acompanharam. E eu dava-vos, obviamente, as boas-vindas e neste agradecimento destacava cada um dos elementos da comunidade de práticas, que na verdade nós designámos de prática, mas elas são práticas, efetivamente, e agradecia a cada um, a cada uma, e agradecia também a todos aqueles que se cruzaram connosco, todos aqueles que encontramos nos caminhos que fizemos, que percorremos, quer seja no mundo natural, quer seja no mundo urbano. Portanto, também agradecia a todos esses encontros que nos fizeram hoje aquilo que nós somos. E dizer que é uma grande, grande alegria estarmos aqui a partilhar este momento, que é um momento de exaltação das ligações, exatamente destes encontros, desta descoberta de fazermos mundo juntos. E este mundo que se faz com muitos, e que são muitos e diferentes,
E, portanto, a nossa comunicação vai um pouco nesse sentido, dando conta daquilo que fomos fazendo, como estamos a fazer e como vamos, com certeza, continuar a fazer juntos. Dizer que nós apostamos claramente no desconhecido, no encantamento, na deriva, mas hoje vamos nos contradizer um bocadinho, e acho que também temos direito a isso, a essa contradição, e vamos apresentar-vos aquilo que temos para dizer através de um texto que vamos ler para não nos perdermos muitíssimo, para controlar o tempo. E, portanto, muito obrigada uma vez mais por estarem presentes. Desculpe. Nós escrevemos um texto a 3 vozes, a muito mais vozes, porque estão cá incluídas, e cada um de nós vai fazer uma voz, mas essa voz não é a voz de si próprio, portanto é uma voz já cruzada e já com elementos dos outros. Portanto, vamos começar. A Maria já exprimiu bem o que nós sentimos e, portanto, muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada a todas as educadoras que participaram e todas as professoras investigadoras que participaram neste projeto, que tem sido uma alegria muito grande ver os seus efeitos, sim, e muito interessante. Portanto, eu vou começar e depois nós vamos entremeando as nossas vozes. E começo com uma citação de uma filósofa belga, Isabelle Stengers, 2019, que diz que as monoculturas são tão destruidoras nos campos como nas escolas. Ambas são destruidoras de mundos. Com efeito, uma escola que apenas cultive uma racionalidade que é normalmente bifurcadora da natureza, que é uma expressão de um outro filósofo, não importa agora estar a referir, e que se refere à exclusão de tudo o que não é quantificável na elaboração do conhecimento. E esta racionalidade é uma racionalidade herdada das ciências modernas, desqualificando as ligações, a experiência sensível. Este modo de conhecer, muito útil em algumas ciências, produz abstrações que podem ter como consequência nas aprendizagens um apoucamento da realidade. O apoucamento da realidade contrasta com a ideia de abundância de realidade que 2 filósofos, de Beze e Stengers, em 2022, num escrito deste ano, reativam a partir de um certo questionamento de um filósofo americano, William James, está aqui muita nacionalidade, dos finais do século XIX, princípios do século XX. Mas, portanto, eles recuperam esta ideia da abundância da realidade para definir o valor do conhecimento e que para nós, que nos interessamos na educação para a sustentabilidade, é uma ideia que nos toca bastante. Os processos de conhecimento que contribuem para um adelgaçamento da realidade são menos valiosos do que aqueles que nos fazem ver mais realidade. É neste movimento do apoucamento da realidade para a abundância da realidade que temos desenvolvido alguns projetos e que estivemos a desenvolver este projeto específico. Nestes projetos, a abundância é adquirida através da experiência direta, sensível, com uma atenção à observação ativa, com o corpo todo. Essa corporalidade sensível, praticada na vivência com os outros, humanos e não humanos, com os fenómenos naturais, expande a superfície de contacto com uma miríade de realidades singulares, mas sempre abundantes, e potencia processos de conhecimento sensível e de consciência que dão espessura ao mundo. A ideia de realidade, já no pensamento de William James, finais do século XIX, é devir, é fluxo, é corrente, tanto que na parte da manhã se falou do devir, não é? Nada é estático. Este pensador diz-nos que a realidade se faz, que a realidade está por fazer, como se houvesse uma existência moral do devir. Ou seja, o mundo não se faz sem estar ao mesmo tempo por fazer. O que dissemos exprime-se bem na palavra do Worlding,
uma ideia preciosa para nós e que aprendemos com Donna Haraway e que temos partilhado umas com as outras, convidando-nos a um permanente fazer mundo, num processo de becoming with, que podemos traduzir por devir com, sublinhando o com, e com muitos outros seres mais que humanos. O desenvolvimento de um conhecimento sensível, no sentido que lhe dá a Stingers, quando diz que a palavra sensível não remete apenas para a percepção, mas também para a apreciação, é o que temos querido juntar a outras formas de conhecimento. No trabalho desenvolvido com a comunidade de práticas, com que estão a contactar, têm estado a contactar ao longo desta manhã, foi intencional o desenvolvimento destas sensibilidades nos encontros com mais que humanos, ativando e aprendendo a percepcionar, a prestar atenção, noticiando coletivamente esta abundância de realidade, na relação com um ser e num lugar. De ser parte deste processo convosco é o que nos propomos. Se calhar deixa assim. Sim. Desculpem, tivemos aqui um pequeno percalço. Empirismo delicado e cartografias. Como ativar outras formas de conhecimento, como ativar as sensibilidades de que temos estado a falar. Na resposta a esta questão, vamos juntar modos de conhecer eticamente comprometidos. O empirismo delicado, desenvolvido por Gotha, e as cartografias, conceptualmente situadas no trabalho de Deleuze e Guattari. Ambos incentivam as vivências experienciais com outros, humanos e não humanos, isto é, mais que humanos. Estas experiências implicam vivências com lentidão, com o tempo lento das ligações que se tecem continuadamente, com reencontros dedicados que implicam um gesto de ir que se refere ao gesto do encontro. E nesse ir, vamos nos tornando sensíveis às outras coisas do mundo. Deleuze e Guattari convidam-nos a pensar este encontro olhando para zonas de afetação, uma palavra tão dita hoje de manhã. É preciso que alguma coisa venha do fora, convocando o corpo inteiro enquanto centro de captação das forças do mundo. Esta afetação implica uma abertura a uma espécie de toque do mundo, que, recusando totalidades, olha para o particular, pousa. Para pousar, é preciso focalizar a atenção, reconhecendo, contudo, que o foco não consiste em estaticidade e que requer um movimento da memória, num esforço de reconhecimento de algo, porém, recusando elementos pré-existentes que restringem a emergência de mundos enquanto possibilidades. A afetação é a mudança ou variação que ocorre quando os corpos colidem ou entram em contacto, expandindo as superfícies de toque, de ligação, que potenciam processos de conhecimento sensível. A afetação é o produto transitório de um encontro, específico nas suas dimensões éticas e vivas. No seu maior sentido, a afetação faz parte do projeto deleuziano de tentar compreender e expressar todas as configurações incríveis, maravilhosas, trágicas, dolorosas e destrutivas de coisas e corpos como eventos contínuos e imediatos temporalmente. Deleuze utiliza o termo afetação para referir-se aos processos aditivos, às forças, aos poderes e expressões de mudança, a mistura de efeitos que produzem uma modificação ou uma transformação nos corpos afetados. Neste sentido, a afetação pode ser vista como uma forma de produção de abundância de realidade, de worldling. A expressão empirismo delicado foi criada por Gotha por volta de 1800. É empirismo porque dá primazia à percepção e pretende mesmo desenvolver aquilo a que Gotha chama de órgãos da percepção, e é delicado na medida em que se obriga eticamente para com o observado, percepcionado. O empirismo delicado inspira-se um pouco nos métodos artísticos, nomeadamente nos existentes à época de Gotha,
para com eles produzir um conhecimento profundo de seres, de acontecimentos, de lugares, sem separar natureza e cultura e sem fragmentar esses acontecimentos. É, portanto, um método que contrasta com o método mecanicista, quantitativo e fragmentário da ciência moderna. Conhecer, nesta perspectiva, implica entrar em sintonia com o que queremos conhecer até que nos tornemos semelhantes a Ele. E é quando nos tornamos semelhantes a Ele que nos transformamos, que nos enriquecemos e que nos responsabilizamos. Para chegar aqui, é necessário intencionar, viver, alimentar ligações que passam pelo deslumbramento, pelo espanto, pelo chamamento de um ser ou de um fenómeno, pela observação rigorosa, pela atenção à ligação entre fenómenos, pela imaginação sensorial ativa e exata, ou seja, por imaginar o que foi o seu passado e de o imaginar em devir. É tudo isto que pode emergir a vontade de cuidar. É de tudo isto que pode emergir a vontade de cuidar. A cartografia, enquanto forma possível de estar e fazer mundo, foi introduzida pelo trabalho de Deleuze e Guattari no seu texto Rizoma. Diz-nos René Charret que a cartografia é um modo possível de libertação das imposições, das instituições e mesmo, de uma certa maneira, do eu-pessoa, do sujeito. E é esse próprio sujeito, mais que humano, que é preciso explodir, dispersar em singularidades ou individualidades, produzindo multiplicidades nos estados e nos acontecimentos. E esta é a grande revolução libertadora deleuziana, o empirismo radical da dispersão das nossas mais ancoradas certezas de sermos todos consciências e sujeitos. Esse é o convite da cartografia, traçar linhas de fuga ao instituído e abrindo-se à possibilidade de devir e fazer mundo. O empirismo delicado e as cartografias foram modos de ir tecendo esta comunidade de práticas, permitindo a aproximação ao outro e dando início a transformações que nos dão conta da abundância de realidade. O empirismo delicado convida a cultivar o aprofundamento das relações sensíveis e continuadas no encontro com o mundo, e a cartografia convida a um movimento de exterioridade, que é também encontro com o mundo. Reparar num ser, viver um lugar, devir com eles. Inspirados nestes métodos, o trabalho da comunidade de práticas iniciou-se com uma proposta, com a proposta que cada participante iria escolher um ser que visitaria ao longo do tempo, que percepcionava, ativando sensações diversas, estabelecendo ligações, mais tarde partilhadas no coletivo, hoje partilhadas com todos. Cada um deixou-se chamar por um ser ou fenómeno e cultivou a atenção ao mesmo. Visitou-o repetidamente, com intencionalidade, percepcionando a sua relação com o que o rodeava, imaginando para além das fronteiras do espaço e do tempo, estabelecendo uma relação de sintonia, de intimidade, aproximando-se daquilo que é, tornando-se um com o outro, com o ser. E apareceram seres tão diversos e espantosos como um limoeiro, um rio, um pau e muitos outros. A aproximação afetiva a um destes seres, um limoeiro, é um dos testemunhos que aqui partilhamos e onde podemos pressentir este empirismo delicado de que falamos. 26 de dezembro de 2021. As datas aqui são importantes para sentirem a espessura temporal. Numa tarde de chuva, através do vidro, fiquei a olhar para o meu limoeiro, cujos ramos mais altos iam abanando com o vento. O seu interior servia de abrigo a 2 passarinhos. Apesar do mau tempo, ali estava ele, firme, a servir de abrigo. Ao vê-lo assim, senti paz e uma vontade enorme, também eu me abrigar nos seus ramos. 2 de janeiro de 2022. Neste início de tarde, em que por vezes alguns raios de sol espreitavam envergonhados, o limoeiro continuava sereno, acompanhado pelos seus filhos, os limões, pelas teias de aranha e por outros pequenos seres.
nem os cães que ladravam ao longe ou outros sons que quebravam o silêncio o abalavam. Estivemos juntos. Eu falei e ele, com a sua serenidade, ouviu. 7 de janeiro de 2022. Hoje encontramos ocasionalmente. Eu fui ao terraço apanhar um pouco de sol. Olhei para baixo e lá estavas tu também a apanhar sol, com os teus ramos mais altos a dançar ao sabor da brisa. 9 de janeiro de 2022. Hoje fiquei a observar os ramos do limoeiro, a forma como cresceram e se entrelaçaram, as pequenas formigas que por ali passeavam. A cada encontro vejo coisas que nunca havia visto antes. 1 de março de 2022. A cada encontro sinto-me mais próxima de ti. Por vezes, como hoje, venho cá fora fazer outra coisa, mas de repente parece que tu me chamas e eu não posso deixar de me aproximar de ti, de olhar para ti, de te tocar, de te sentir. A cada dia que passa, a nossa ligação é cada vez maior. E está patente a espessura do tempo, o tempo do encontro. Neste testemunho há uma descrição atenta e poética sobre os sucessivos encontros com o limoeiro e com muito do que se relaciona com ele, produzindo também estes encontros, novos encontros, multiplicando sensações e descobertas. A dado momento, produz-se uma mudança na percepção do limoeiro e que está patente na escrita. O limoeiro passa de um ser narrado para um sujeito em diálogo. Há uma aproximação entre o sujeito humano e o sujeito limoeiro e há uma ligação que se vai tecendo. Este testemunho e muitos outros dão-nos conta das transformações que acontecem quando nos abrimos à experiência sensível, quando nos aproximamos do outro mais que humano, de modo delicado, continuado, estabelecendo com ele relações olhos nos olhos. O que estes encontros nos permitem pensar é que humanos e não humanos se afetam, se podem afetar mutuamente, numa experiência continuada de aparentamento, de devir com, de fazer mundo. A observação rigorosa e aqui praticada implica tempo e implica a palavra ou outra forma de expressão para a dizer. Há, ao longo da observação rigorosa, sensações, percepções, afetações. Estes gestos são processos de exterioridade e de interioridade, na medida em que se implicam limoeiro e humano na relação entre o fora e o dentro. Um e outro adquirem outras existências possíveis. Num outro momento, dentro ainda daquilo que foi a experiência da comunidade de práticas, éramos muitos os participantes que vivemos uma experiência de estar num troço da Ribeira de Valverde, que hoje aqui já foi também partilhada, narrada. E estivemos, de facto, junto com esta ribeira durante uma manhã. Este belo lugar, que é um cenário abundante de seres e de interdependências. E cada um foi de novo chamado e afetado por diferentes seres e cada um cultivou uma atenção que gerou sensibilidades diversas. Escrevemos, fotografamos e desenhamos. Da partilha coletiva e da cartografia dessas experiências emerge de forma tocante a abundância de realidade que aqui partilhamos também com mais alguns testemunhos. Os líquenes prendem a minha atenção. Desenham pinturas orgânicas em tons de cinzento, branco, verde e rosa. São ásperos e rugosos. Há líquenes que estão vivos, outros não. Esses formam colónias negras, parecem mesmo calcinadas. Naquele momento, naquele lugar, todos estão ligados, partilham as mesmas pedras, respiram o mesmo ar, aquecem-se sobre o mesmo sol. E o outro testemunho. Procurei a proximidade da ribeira por pura procura de prazer. Deitado ao sol numa rocha, cujo nome desconheço, talvez granito, sinto a irregularidade nas costas, sinto o frio que me toca, mas não me atravessa. Os sons da ribeira dominam os meus sentidos e a minha atenção. Há um persistente, de água viva a correr. Há um segundo, pontual, como uma golfada de ar, mas que é de água. A
A forma das rochas deve suscitar algum movimento especial da água que se aninha num orifício e é logo devolvida à ribeira, em pleno movimento. Ouvi o voo dos pássaros. Sim, ouvi. Um que imagino pequenino, porte e de idade, voou à minha esquerda. Deve ser a nascente. Voou, chilreou e continuou em silêncio. A sua voz estava em movimento, isso eu percebi. Um outro surgiu a poente, ou a sul, que soava grande e menos ágil. Moveu-se e continuou em silêncio. Eu, que estava imóvel, a sentir o frio da rocha e o calor do sol em mim, movi a cabeça de modo a tapar uma orelha de cada vez e sentir o efeito da percepção. Tão bem eu me movo. E ainda um outro. Sinto o sol e o calor da sua energia. Sinto a água e o som do seu movimento. Sinto a rocha em que estou sentada, rija, mas ainda assim moldada pelos anos. Vejo nela fendas, líquenes, folhas secas e descubro uma formação de terra de configuração circular e convexa. Este ninho, minúsculo, deduzo que é abrigo de um animal. O som da água é uma constante e quase não reparo na brisa do vento que se sente, não fossem os cabelos da minha cara. Descubro 2 pés de azedas num amarelo gritante, tão pequenas e a marcar presença de uma forma tão efusiva e exuberante e simultaneamente tão bela e pacífica. Não saio do mesmo sítio e acabo por ser chamada por um novo movimento. Movimento luminoso de teias suspensas ou suportadas nos galhos secos de uma árvore. Sinto-me mesmo bem aqui. Estes testemunhos e muitos outros, e foram realmente muitos os testemunhos, e tão difícil de os trazer aqui a todos. Estes testemunhos trazem-nos mundos diversos em movimento e interligados. Mundos que revelam a abundância de realidade quando lhe prestamos atenção rigorosa, dedicada, delicada. Damos conta de que as sensações vividas e descritas dão um valor positivo à percepção e apreciação do lugar. E isso permite ser novas sensibilidades e modos de conhecer. Estes testemunhos são um toque de mundo que dá abertura para encontros singulares. As experiências de afetação aqui expressas revelam uma certa arte de pousar. Nestas experiências, também é a linguagem poética que irrompe naturalmente, pois só ela tem o poder de traduzir a importância desses acontecimentos. Uma das participantes espanta-se com o que escreveu, pois não se reconhece nesse modo de escrita. Esse modo de escrever, dizer, ilustra uma estranheza que acompanha o processo de aparentamento, o processo de devir com. Experiências transbordantes. A experiência sensível geradora de movimento, de surpresa, criou o espanto que dá abertura ao impacto da própria experiência, mobilizando outros olhares que possam vir a contaminar práticas que considerem vivências de devir com o outro mais que humano. Como nos dá conta este testemunho que integra múltiplas zonas de afetação. 5 de janeiro de 2022. No início, era apenas um pau. Após ser encontrado por uma criança no recreio do jardim da infância, passou a ser especial. 6 de fevereiro. Pensar no meu ser, no meio de uma natureza vasta e repleta de beleza, conhecer tantos outros seres, uns tão diferentes, outros tão semelhantes, levou-me a sentir o meu ser como único e como poderia ser tão solitário depois de ver tantos outros carregados de história e embrenhados em outros seres, enquanto o meu habita no meio de uma sala cheia de crianças, mas também cheia de vazio. Quando a porta se fecha, tenho que o ressignificar. 6 de março. Ao ter recolhido o ser para a sala do jardim, houve necessidade de o transformar e, a partir daí, de lhe dar uma vida nova junto das crianças.
Após reflexão junto do grupo sobre o que poderíamos fazer com aquele Paulo tão sozinho na nossa sala, surgiu a ideia de ele ser uma nova personagem que iria viver na escola e levar-nos a viver grandes aventuras do imaginário. O empirismo delicado e as cartografias, enquanto atitude ética, são formas possíveis de fazer mundo. Este testemunho dá-nos conta de um movimento transbordante em que aquilo que os adultos vivenciaram se começa a tornar num modo de estar com as crianças, num devir com coletivo. Maravilhámos e abrimos-nos ao mundo. Dialogámos com o que se nos oferecia como desconhecido. Deixámos-nos afetar com os encontros inesperados que trouxeram abundância de realidade. Trouxeram mais mundo, um mundo que fomos e vamos fazendo com muitos. Deixámos-nos aparentar com muitos. Obrigada. Muito obrigada, Maria, Mariana, Tiago, muito obrigada por estes momentos de encantamento, por esta partilha. E eu passaria, neste momento, vocês vão sair da mesa? Vão se sentar aqui. Pronto. Tenho que trocar. Eu tenho que trocar. Tiago, fica assim. Tiago, pode fazer. Maria, aí eu fico. Tá. Então mudamos aqui as nossas cadeiras. Mas vamos ter agora a apresentação Aprender em Relação, narrando a emergência de uma comunidade de prática. Eu vou apresentar a Ana Simões, com mais detalhe. Vive em Sesimbra, é apaixonada por crianças, é licenciada em professora do primeiro ciclo, variante Matemática e Ciências da Natureza e pós-graduada em Ciências da Educação e em Educação Especial. E exerce atualmente funções docentes numa unidade especializada no agrupamento de escolas de Sampaio, em Sesimbra. Doutoranda em Ciências da Educação na Universidade de Évora, encontra-se a desenvolver a sua investigação no âmbito do desenvolvimento profissional de educadoras de infância e na comunidade de prática outgoing. A Maria da Assunção Folk, eu acho que já todos conhecemos a Maria da Assunção. Já foi apresentada aqui de manhã, ela própria se apresentou, mas é doutorada em Educação pelo Institute of Education da Universidade de Londres, foi educadora de infância e é professora auxiliar no Departamento de Pedagogia e Educação da Universidade de Évora, onde trabalha na área da educação, da formação inicial e contínua de educadores de infância e professores de primeiro ciclo do ensino básico. Não apresentaria mais, eu acho que já todos conhecemos já a Assunção, e eu passaria então a palavra às duas, que vão fazer em diálogo, como foi? Sim. Muito bem. Então, É mais dou-vos sanduíche. a palavra. É mais tipo sanduíche. Bom dia de novo, retomando a palavra convosco. Agora aqui assim com a Ana Simões, nesta parceria de pensar este processo que foi este processo de formação em comunidade de práticas. Vão notar que há algumas coisas que nós vamos passar à frente porque elas tornam-se redundantes, já foram até alguns exemplos, recorremos aos mesmos, portanto vamos tomar a liberdade de poder passar para não ser repetitivo, mas o que aqui vamos trazer é de facto esta narração desta história de como é que tudo isto foi acontecendo. Isto é uma linha do tempo, só para percebermos que esta comunidade de prática começou desde o início com, portanto, elementos de colegas de instituições de ensino superior, investigadores, formadores de educadores de infância e educadoras de infância. Portanto, desde o início, e isto antes aqui desta linha vertical, começámos a trabalhar primeiro para produzir um projeto e submeter à avaliação, mas depois para dar corpo a esse projeto e começámos a trabalhar em conjunto até para nos conhecermos, porque não nos conhecíamos tão bem quanto isso, mas sabíamos apenas que tínhamos interesse em trabalhar em conjunto. Fomos fazendo encontros onde partilhávamos estes conceitos, estas experiências, comunicações em congressos, e preparando este que seria a constituição de uma comunidade de práticas, aí com mais educadoras de infância, e que surgiu, começámos portanto, a fazer essa call para quem é que queria vir connosco
embarcar neste caminho por volta de, portanto, em setembro de 2021, e em novembro de 2021, há precisamente um ano, tivemos o primeiro encontro da COP. Depois a linha do tempo leva-nos por alguns elementos que vocês já ouviram aqui falar e que eu vou também falar um bocadinho mais tarde, só para dizer que esta comunidade de práticas também passou por um processo também de formação por um círculo de estudos, formalizado e acreditado pelo Centro de Formação Beatriz Serpa Branco e, portanto, para além das sessões que tínhamos, houve também esse processo de formação e depois de produção de portfólios e de avaliação, por isso temos tanta documentação tão boa que nos tem permitido também aqui hoje, ao partilhar convosco, também ir revisitando o que é que foi esse caminho feito em conjunto. Uma comunidade de práticas é sempre, como a Ana Luísa também já disse, constitui-se à volta do interesse comum. E nós, quando nos encontramos, tínhamos passado, trouxemos na nossa mochila muitas coisas e nós falamos sempre com aquilo que trazemos, não é? A partir da nossa experiência. Desde projetos, várias educadoras tinham participado no programa Ecoescolas, é um programa que agrega muita gente interessada nas questões da sustentabilidade. Eu, por exemplo, e a Fátima Aresta Godinho participámos num projeto também da OMEP, que vão ouvir também falar mais tarde da Eva, no desenvolvimento de uma escala de avaliação e de apoio ao desenvolvimento da qualidade da educação de infância no caminho da sustentabilidade. Partilhámos também formação inicial de educadores de infância, projetos, a Maria e a Mariano, o projeto Ideia Natura é um deles, mas outros também que tinham já de trás, o Tiago também com outros projetos também, infâncias e sustentabilidades, práticas, a Ana Luísa também os seus projetos, portanto todos nós vinhamos já com um caminho feito, não é? E ao encontrar essa partilha foi de facto aquilo também que fez depois que esta comunidade se tornasse aquilo que era. Também das educadoras, muitas tinham feito experiências no campo ou de hortas pedagógicas ou de práticas de saída dos jardins de infância, etc. Cada pessoa trouxe, de facto, experiências diferentes. Os interesses. É interessante que a Elizabeth hoje apresentou as educadoras a partir exatamente destas narrativas dos interesses, porque nós, quando fizemos o primeiro encontro, todas trouxemos os nossos interesses. O que é que esperávamos? Aqui, assim, sem ir aos testemunhos concretos, mas havia aqui, assim, uma grande... aquele azul escuro é muito... há aqui, assim, a expressão de... andamos à procura de novas visões de mundo, de construir um mundo diferente e que vocês já ouviram tanto referenciar ao longo destas comunicações. Mas também muito a questão da reflexão conjunta, de fazer de estar em cooperação, de partilhar experiências e práticas, de refletir sobre as práticas, de aprender, de expandir o conhecimento, de alargar os nossos horizontes. E, por último, também dar apoio às crianças, de facto, para que elas possam, de facto, desenvolver, por exemplo, literacias de sustentabilidade ambiental, ajudar as crianças também neste desenvolvimento de valores, sensibilidades, atitudes, etc. Portanto, foi aquilo que nos moveu ao longo deste tempo. Não, é o anterior. É o anterior e como é que eu passo? Aqui. Ok. Uma comunidade de prática tem, de facto, que encontrar um modo de funcionamento. Nós reunimos 3 em 3 semanas online e tivemos 3 experiências de sábados inteiros, as ditas experiências de imersão, que já falámos, Ribeira da Valverde, em Setúbal, em Benfica, em Lisboa. Portanto, essas experiências foram, de facto, também marcantes e marcaram muito o nosso caminho. Utilizámos uma plataforma Moodle, onde temos muitos das interações, um banco de jardim onde íamos lá e trocávamos ideias, o repositório das sessões todas gravadas, que podíamos ouvir, quem faltava podia ir lá e estar. E isto permitiu-nos também que ninguém fosse deixado para trás e que toda a gente fosse participando, às vezes mesmo com estas
contrariedades do tempo que não podiam estar. E depois, evidentemente, que as formalidades de estabelecer parcerias, e havia um compromisso, de facto, que era importante, que era que todas as educadoras com os seus grupos tinham que sair frequentemente, portanto, em princípio, uma vez por semana, a muitos sítios, mas tinha que haver um sítio especial, onde recorrentemente voltavam. E isso era muito importante para que estes processos que vocês viram hoje de manhã pudessem ser, de facto, processos de relação aprofundada e não só de um bocadinho de shopping center, como nós às vezes vamos aqui, vamos ali, vamos aqui, vamos ali, e depois o conhecimento que demora tempo, que é preciso voltar, não acontecer. Portanto, a opção era mesmo uma opção muito importante, de haver um sítio onde voltávamos. E com o início do novo ano, em 2022, depois destes encontros em que nos conhecemos e em que partilhamos os nossos interesses e as nossas preocupações, deu-se início também à formação acreditada, como a Assunção já disse, na modalidade de Círculo de Estudos. Após assumirem o compromisso de integrar o projeto, houve a oportunidade de iniciar as partilhas de preocupações, de problemas que eram trazidos da vida no JI, de discutir e refletir sobre as práticas educativas que já tinham experienciado outrora. Tem um áudio. Vamos ouvir a Marta, exatamente numa dessas partilhas, dessas preocupações. É só clicar. Devia ser só Temos que pedir ajuda, não está com a senhora? Não. Ontem foi só clicar. Ontem foi só clicar. Tem que sair do modo de apresentação? É? Não sei, para mais. Tem que sair do modo de apresentação? Ah, bom, pronto. Já Não. está. Não. Esse usar sem essa consciência, e provavelmente tem a ver com o facto deles próprios ainda não terem este contacto, como eu falei, isso é algo que está a crescer com o grupo, mas não sei se alguém já passou por essa experiência, se me pode dar algumas reflexões de luzes do caminho, porque não queria estar sempre com este discurso que no fundo não é consciente para eles ainda. Obrigada, Marta, por estes. Assim, educadoras e investigadores. A problemática existe mesmo no meu grupo. Esse usar sem. É mesmo algo que preocupa muito a Marta. e que foi trazida para um dos nossos encontros e que todos pensámos e refletimos e não é fácil encontrar e pensar não numa solução, mas num caminho em que, sem impossibilitar as crianças de serem crianças e de viverem a sua infância, ao mesmo tempo ir desenvolvendo esta ética, não é? E este cuidado que é essencial para o futuro e para todos os problemas que já foram trazidos aqui hoje. Posteriormente, o primeiro desafio que foi lançado à COP pela Mariana e pela Maria, e como já testemunharam, foi tão vivido e tão enriquecedor para todos nós. Aqui podem ver uma entrada numa ferramenta digital que usamos de coleta de dados, que é o Epicolé, e justamente é a entrada da Andreia, que partilhou connosco continuamente, numa relação continuada que foi estabelecendo com este ser, que é o limoeiro. Podíamos ter escolhido outro, se soubéssemos. Também Não, eu acho interessante termos trazido até o mesmo, e aqui mostramos a forma como todos nós, na comunidade, íamos tomando contacto com os seres dos outros. E às tantas, também nós mesmos, sem o conhecer, nos fomos aparentando. Desta forma, a interação social e a aprendizagem da comunidade de prática ampliaram-se desde este nosso primeiro encontro presencial de imersão na natureza.
que já disse, que perceberam que foi realmente marcante para todos. A imersão teve subjacente a importância de experiências vivenciais holísticas, inspiradas pelo conceito método de empirismo delicado e pelo romance de Whitehead, que a Mariana e o Tiago também nos trouxeram antes, e a Maria, desculpa. Todos nos sentimos mais ligados ao projeto, entre nós e com os outros seres humanos e não humanos. Terminamos este dia ainda com mais certeza de que queremos estar neste projeto, com vontade de viver estas experiências com as crianças e ouvir o que elas sentem. Continua sem som. Não estamos a ouvir aqui. Se calhar nem é preciso. Vamos festejar mais. Vamos lá tentar. Só se estava a mexer. Se não chamamos a Fatinha e ela reproduz o que estava a dizer. Já não sabe. Exatamente. Nós observamos Agora nem inicia a apresentação. Tem que sair realmente. Sair? Melhor sair da apresentação. Não, mas está a sair. Estou fora da apresentação. A ativação do produto falhou. Bem, vamos passar à frente. Se conseguirmos passar à frente. Era o Tira outra vez. Tira o quê? Eu posso ir falando, era o testemunho da nossa colega Fátima, e em que falava exatamente desta experiência na Ribeira e em como se abriu um novo mundo para ela e como ela depois viveu com as crianças esta experiência pessoal e a tornou comum na comunidade, que é a comunidade educativa no Jardim de Infância com as suas crianças, que é outra comunidade, portanto, comunidades que estão interligantes. Não, pronto. Com certeza. Exato. O empirismo delicado, vivido com as crianças, tornou-se uma experiência rica em aprendizagens pessoais e profissionais. As educadoras, deslumbradas com a sua experiência, vivenciaram com as crianças este outro modo de relação com o mundo que as rodeia, reforçando o papel da criança ativa e participante. De volta à comunidade, o confronto e discussão de experiências clarificou que a prática é o processo através do qual podemos experienciar o mundo e a nossa relação se torna significativa. Também não dá para aprender. Também vamos ouvir a Assunção. Mas também partilhava connosco o seu processo formativo, porque, como já foi aqui falado, numa comunidade de práticas todos estamos a aprender uns com os outros e há muito a quebra entre a relação professor-aluno, mestre e aprendiz, que é muito falado na teoria base da comunidade prática. E a Assunção partilhava exatamente connosco este seu crescimento que veio de dentro e da participação desta comunidade, como se transformou pessoalmente e ganhei juízo. Não falava também do tempo. Na reflexão conjunta, depois no seio da COP, evidenciaram-se outros interesses e formas de estar, de sentir e se relacionarem, mesmo nos espaços que já eram habituais, como as colegas já partilharam na primeira mesa. Da experiência e prática profissional surgiu a necessidade de conhecer melhor o que é e como escutar as crianças. Numa lógica de desenvolvimento profissional em contexto prático e colaborativo, formando para a profissão, a educadora Ana Rasteiro dinamizou uma sessão extra da COP,
uma vez que é uma das investigadoras que se encontra a desenvolver investigação nesta área e que, em conjunto com a Vanessa, apresentou anteriormente a sua experiência e as suas aprendizagens. Em abril, vivenciámos a segunda experiência imersiva desta feita na ES de Lisboa, em Benfica. Foi dinamizada pela colega Isabel Bezelga e pelo Tiago Almeida. Ancorou-se na perspectiva de que a aprendizagem se torna efetiva quando é significativa para a nossa capacidade de agir, no e com o mundo. Privilegiaram-se os processos vivenciais e pedagógico-participativos, desta vez em meio urbano, onde as fronteiras entre natura e cultura se revelaram muito tenues. Explorou-se uma nova perspectiva teórica de relação com o mundo, em diálogo com o empirismo delicado. O processo cartográfico foi depois vivido com as crianças, como foi comunicado pela Marta e pela Maria do Carmo. Tornando-nos com. E também nós, com todos da nossa comunidade prática, nos tornamos com. Este empreendimento comum que se refletiu na prática. Nas saídas que realizámos com outros membros da comunidade, revelaram o quão interconectados estamos e como o nosso conhecimento se amplia com a troca de saberes e experiências com o outro. O entendimento que partilhamos e os seus efeitos demonstram que a prática é um produto coletivo. Desenvolvemos um conjunto de rotinas, de conceitos, modos de fazer, ações, um repertório comum, no qual nos reconhecemos e aqui partilhamos hoje. A nossa identidade está em transformação. Aqui era a Acho que esta comunidade de prática está mesmo muito equilibrada nisso, porque há sempre espaço para estas perspectivas diferentes, e mesmo quando alguém não teve a oportunidade de partilhar, é logo por essa pessoa que começamos na sessão seguinte. Portanto, eu senti sempre o ouvir mesmo perspectivas diferentes e de todos. E às vezes acho que Participar e reificar são duas faces, como que duas faces da mesma moeda. Complementam-se. Participar é um processo complexo que envolve falar, fazer, sentir e pertencer, numa contínua interação de dar e receber. Enquanto participámos, pusemos em ação modos de pertença que sustentaram a nossa participação. Ao longo da vida da comunidade, fomos dando corpo, documentando esses modos, reconhecendo os pontos de foco que negociámos e que valorizámos e o que correspondeu à reificação dessa nossa participação. Essa reificação encontra-se como que congelada, inscrita, numa área da plataforma Moodle da Universidade de Évora e na Drive partilhada pela comunidade. Temos aqui alguns exemplos. Foi nesta perspectiva que, na terceira experiência imersiva que decorreu em Setúbal, na ES de Setúbal, partilhámos a experiência de participação na COP com convidados. Porque uma prática partilhada apoia a inovação. Fornece uma linguagem comum para comunicar rapidamente as novas ideias e criando uma possível base para a ação, para a resolução de problemas e para as novas responsabilidades. Mas também porque potencia divergências e tensões, abrindo portas a novas discussões e ações, porque a diferença nos enriquece. E tivemos também muitas tensões e divergências nos nossos encontros. Passo a palavra à Assunção. Vamos falar um pouco mais... Ao longo deste processo, houve de facto muitos questionamentos e desde logo, ainda no início, eles começaram a emergir, não é? Portanto, mais do que procurar consensos, também foi muitas vezes o dissenso que nos fez avançar, que nos fez pensar melhor, que nos fez tentar pôr em palavras ou em prática aquilo que nós buscávamos. Discutíamos as palavras a utilizar, as visões de criança, as práticas de qualidade, o que é que queria dizer o empirismo delicado, que para muitos de nós foi um conceito teórico novo. E também, por outro lado, esta ideia da linguagem comum foi algo que também foi muito falado, no sentido em que
por vezes é muito bom nós irmos construindo uma linguagem comum, mas por outro lado isso também pode nos fechar, ficarmos só a falar uns com os outros e perdermos a capacidade de dialogarmos com outros que não têm a mesma linguagem. Portanto, e aí o desafio da Elizabeth e da Ana Luísa na terceira imersão de tornar público, e que hoje também voltamos aqui assim a fazer, ajuda-nos também a poder não ficarmos só a falar uns com os outros. Outras questões que foram também emergindo tinha a ver também com este questionamento de como é que se dá essa efetiva relação e de respeito pelo mundo natural. Devemos trazer coisas para a sala, não devemos trazer coisas para a sala? O que é que isto implica? Portanto, isto era muito discutido, não no sentido de haver regras, o que está bem e o que está mal, mas de questionarmos e pôr-nos a pensar. Penso que é a ideia subjacente que para nós foi de facto importante, não é? E também até que ponto é que nós temos essa responsabilidade de fazer com que as crianças acarretem todos esses, a resolução dos problemas do mundo, como é que nós balançamos ou equilibramos todo esse pulsar. A visão de criança também foi um aspecto que foi muito, muito falado. Ainda ontem tivemos uma reunião de trabalho com a Eva à tarde, a comunidade de práticas, e discutimos muito esta visão de criança, não é? Esta visão de criança cidadã, competente, mas será que também não haverá espaço para outras dimensões, não é? Como é que a visão de criança se coaduna melhor com uma relação de semelhança com os seres no mundo natural e cultural? E aqui, assim, recorrendo à Marta Nussbaum, que diz que a importância de compreender e compreender-se como ser humano, que é competente, mas também impotente, que é capaz, mas também é vulnerável, como alguém que protege, mas também que necessita de ser protegido. E por vezes a escola não tem espaço para a vulnerabilidade, nem dos professores, nem das crianças, e essa visão de criança também é algo que ainda está em questionamento e que nos faz, de facto, ainda continuar, ainda estamos em construção. E estaremos sempre. Sim. Este primeiro momento em que nos demos a conhecer e ao nosso trabalho em Setúbal, que tornámos público, continuámos a difundir no Congresso do Meme Almada, no Porto, no agrupamento de escolas José Saramago da colega Ana Rasteiro e aqui e agora estamos aqui convosco e esperamos que a partilha das experiências da nossa comunidade possa estimular-vos a imaginar e experimentar outros caminhos e rumo a um futuro de uma convivência mais justa, mais equitativa e para um mundo mais sustentável. E chegaram ao fim? Sim. Chegaram ao fim, então. Obrigada, cumpriram muito bem o tempo. Ora, após esta apresentação tão rica e completa, também que nos mostra um pouco a complexidade do que é uma comunidade prática. É a nossa história, é a história desta comunidade, com toda a sua riqueza, diversidade e aqui também, ao nível do ponto de vista sistémico, esta construção de conhecimento, esta co-construção de conhecimento que depois reverbera e é recursiva e continua a desenvolver-se noutras comunidades de prática, que era de facto a intencionalidade, era afetar, ampliar estas experiências nos diferentes contextos de educação das educadoras de infância que connosco trabalharam. Ora bem, eu mais do que não vou fazer uma nem síntese, não vale a pena, eu acho que foram as duas suficientemente ricas e interessantíssimas, e eu passaria agora a palavra, porque nós não tivemos tempo há pouco para o fazer, passar a palavra aos nossos colegas, aos nossos participantes, e convidava as educadoras e a Elizabeth, porque vamos agora, se calhar, juntar as temáticas das duas mesas e poder eventualmente responder às questões que nos colocarem. Convidava então a juntarem-se a nós, a mais cadeiras, ou sente, ou não sei se... Não? É ou passamos... Aí na linha da frente. Na linha da frente, exatamente. Porque as questões são para todas. Porque nós temos, deixem-me só partilhar convosco uma preocupação da organização, é que nós temos mesmo que terminar a sessão da manhã, desejavelmente um bocadinho antes da 1, certo? Que era para dar tempo à deslocação e ao almoço, ao início do almoço. Ou Quem podemos quer sair pôr daqui às 13? Quem é que quer pôr...
Podem vir, podemos partilhar os microfones. Não. Deixem-se estar aí na fila da frente. Quem é que quer tá falar? Sim, a Heloísa está ali assim com o microfone. Passa-se, pronto. Levantem a mão, quem Pensei quer que elas falar. vinham se E as sentar. colegas estão ali à frente, se forem interpeladas, respondem. Sentem-se aí à frente do palco. Então eu juntaria questões, 2 ou 3 questões e depois passaria, ou comentários, se quiserem tecer algum comentário, uma reflexão. Quão inspiradoras são estas práticas e quão, digamos assim, profundamente vos tocaram, ou não? Nós também gostaríamos de ter o retorno do lado da audiência. As impossibilidades, as dificuldades, tudo isto, tudo faz parte do processo. Há ali uma mão levantada já. Ok. Eu só queria mencionar que achei fantástico. Posso só pedir que se apresente para passarmos também a conhecê-la. Obrigada. Chamo-me Luena, estou em mestrado de Biologia da Conservação, por isso é um bocado diferente da maioria das pessoas que estão aqui, mas eu achei que era interessante exatamente ter uma perspectiva das pessoas que trabalham com a sociedade, principalmente com as crianças, relacionada exatamente com a natureza, que é o que me fascina. E o que me fascina ainda mais são exatamente os bichos pequeninos, são os insetos, são os animais que a sociedade, os adultos, vamos dizer melhor, acabam por achar que não são bons, têm uma imagem muito negativa. Quem gosta de anfíbios? Quem gosta de um sapo? Quem gosta de tocar naquilo? Quem gosta de um inseto? Quem gosta de observá-los, de apaixonar-se por aquele mundo que é-nos tão estranho? E eu acho que é muito, muito importante exatamente dar esse mundo a conhecer logo desde muito pequenos, para que eles consigam dar esse valor a esses animais, como dão também a um gato ou a um passarinho, que são normalmente animais que estão mais ligados a nós. Mas todos os outros animais também têm importância, também têm um interesse. E exatamente é importante alterar a mentalidade destes pequenos para que consigam ver o fascínio dessa importância e conseguir transmiti-lo, que ainda é mais importante, aos pais, aos adultos, a toda a comunidade que convive com essas crianças. Por isso, acho fantástico exatamente existirem nos caracóis, nas joaninhas, nesses animais pequeninos. Obrigada. Obrigada. Mais? Lá atrás. É a Teresa? É a Teresa, não é? É a Teresa de Lisboa? Não, a Teresa de Lisboa. Ora, então, bom dia. Chamo-me Teresa, sou professora na Escola Superior de Educação de Lisboa. Só fazer um comentário muito rápido. Antes de mais, agradecer a partilha das experiências, não só agora, mas também na sessão anterior. E eu estava aqui a ouvir-vos e também a primeira apresentação, a forma poética como vocês vão descrevendo toda a vossa experiência, na verdade. E ouvi aqui uma série de relatos que me remeteram no fundo, para aquilo que é uma fruição estética. E que acabou por ser, digamos, se calhar a palavra ausente, digamos assim, em todos estes relatos, porque, na verdade, os relatos que são feitos, a questão do prazer, do movimento, do deambular, a questão da sensorialidade, não é? Do sensorial, que não é só mera recepção, há depois todo um entendimento e um processamento, se quisermos, e a transformação que daí decorre. E isto são palavras que eu fui aqui ouvindo ao longo destes relatos. Era só mesmo esta nota. Na verdade, aquilo que também estamos a falar, para além de outras coisas, tem a ver com esta fruição estética da natureza, da cultura, não é? E o que daí decorre em termos de conhecimento, não é? Conhecimento do mundo, sendo que o conhecimento do mundo há de ser do mundo natural, do mundo cultural, património, por aí fora. Portanto, era um bocadinho focar aqui esta questão que paira sobre estes discursos muito interessantes e que são complexos e enriquecedores, simultaneamente,
mas que me faltava aqui um bocadinho. Era mesmo só esta nota, porque já estamos aqui com pouco tempo e eu vi que... Obrigada, Eu Teresa. agradeço. Aqui temos duas depois. Pode ser? Ali ao fundo temos duas pessoas, a Carla Cibel e o colega que está atrás, que eu não sei o nome, e depois o António, nosso colega António Vasconcelos. Se calhar, como vai passar aí... pronto, já passou à frente o António. Ficas a seguir. Mas os outros pediram primeiro. Pois pediram, é verdade. Carla, levanta só o dedo, se faz favor. Está aí, obrigada. Bom dia, também gostei muito. Tinha já algum conhecimento das comunidades de prática, mas não assim, com isto que vocês trouxeram. Foi muito... Senti-me também ligada e encantada, porque a maneira como transmitem isto também nos encanta, e isso é importante. Mas, para além do encanto, é a minha questão. E eu gostava de saber... Como é que aconteceu quando as crianças, em vez de se encantarem, se desiludiram, se desencantaram, se chocaram? Porque muitas vezes é isso que nos acontece na nossa relação com a natureza. Vamos ver o rio e ele está sujo, vamos à espera de ver uma ribeira e não há água, vemos lixo na rua, vemos uma série de coisas que, em vez de nos encantarem, nos perturbam, nos desiludam e chocam. E hoje em dia, sendo que o ambiente e a crise climática estão aí em cima da mesa e tudo isto, de certeza que as crianças também ouvem falar, gostava de saber, nomeadamente por parte das educadoras, quando isto aconteceu, também como é que se tratou. Obrigada. Depois passamos as respostas, damos a palavra às educadoras, mas vamos então ouvir os outros colegas. Pode-se apresentar, por Viva, favor? bom dia. Sou Bom dia. Diogo Veríssimo Guerreiro, sou educador de infância em Beja. E eu gostava de deixar, porque nem tudo corre bem, naturalmente, são duas notas, uma nota positiva e uma nota francamente negativa. A primeira nota, quer dizer, eu acho que posso começar pelo negativo, que é para depois tentar amainar um bocadinho, é a inveja que se sente por não poder fazer parte de uma... Eu estou a brincar, eu estou sempre a brincar. A inveja que se Pensava sente, que era a pelo sério. amor de Deus. A inveja que se sente, aliás, de resto tive a oportunidade de partilhar também com a Teresa Matos e com a Fátima Aresta, este sentimento de não poder fazer parte, porque eu senti-me completamente em casa. E por me ter sentido completamente em casa, eu quero deixar-vos um profundo agradecimento, em meu nome, claro, mas fundamentalmente em nome das crianças que viveram estas experiências tão ricas, não é? Mormente significativas. Porque sabemos, e não me vou aprofundar, que nós criamos vinculação e vinculamos com o meio se tivermos relações positivas com esse meio, não é? E se tivermos relações positivas, ou melhor, e se vincularmos com o meio, então nós vamos saber cuidar desse meio. E estas crianças claramente vão saber cuidar deste meio muito melhor do que outras crianças que não têm acesso a este tipo de experiências. Para mim é completamente indubitável. Mas também acredito, em conversa e grupos de partilha algo restritos com as pessoas que acabei de falar agora, que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de criar uma hashtag. A hashtag é a sala onde... Basicamente, a hashtag é a sala onde estivermos. O medo que nós temos de partir e furar estas barreiras e sair cá para fora já não se justifica. Porque se nós conseguirmos comunicar de forma francamente assertiva, fundamentalmente com as famílias e com as nossas equipas educativas, e é assim que eu vou terminar com um desafio, então as nossas práticas melhoram de uma forma exponencialmente positiva e naturalmente sustentável. E é assim, neste tom, peço perdão se assustei alguém, porque não era nada a minha intenção, nem perto nem de longe, mas a inveja é uma coisa muito má, uma coisa muito feia. Era deixar um desafio aos centros de investigação que desenvolveram esta comunidade, atenção, que suportaram esta comunidade de aprendizagem, para fazerem transpirar estas experiências cá para fora e não só em sede de formação contínua, mas em sede de formação inicial, fazer com que quem vai fazer a educação de infância amanhã tenha acesso a estas experiências. Porque não faz sentido nós estarmos a falar de experiências positivas e de proporcionar oportunidades a quem há de vir, não é? Se essas pessoas não tiverem experiências positivas também. Okay? Quem não brinca não sabe brincar. Obrigada. Muito obrigada.
eu se calhar, o António já tinha... António, tens que ser muito rápido para nós conseguirmos cumprir o tempo. Eu já te estou a condicionar. O que é que eu tenho que ser rápido? Bem, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu só 3 pequenos comentários. Pronto, o primeiro comentário é o meu agradecimento enquanto pessoa, enquanto professor, enquanto investigador, pelo trabalho que está a ser desenvolvido, não é? No âmbito deste projeto, que infelizmente não foi para a FCT e que, portanto, como eu escrevi no Facebook, e que é uma pena, não é? Porque há aqui uma riqueza profundíssima dos vários tipos de experiências que são realizados, etc. E, portanto, queria felicitar não só as pessoas que estão envolvidas, já não estou tão diretamente, quer nas comunidades que têm sido construídas. Portanto, parece-me um desafio muito importante de pensar a escola, neste caso, e a educação de infância e as suas múltiplas relações. A segunda nota é uma nota de uma outra natureza, não é? É semelhante àquilo que a nossa colega Teresa falou, mas já não tanto na dimensão das questões da estética ou da arte, mas as questões da cultura. Faltou-me aqui cultura. Está cá, está presente nisso tudo, mas faltou a explicitação dessa dimensão da cultura que não é só a natureza, não é? São outras dimensões também que estão presentes e que também estiveram, enfim, por aquilo que eu ouvi nesta segunda mesa, também presentes, mas faltou essa explicitação. E penso que, sendo interessantíssimo e importantíssimo a borboleta, o pequeno bichinho, mas também é importante a dimensão da cultura que tudo isto envolve, quer na cultura natural, digamos assim, quer na cultura humana, quer no património, etc. Tudo isso, e que está aqui presente, não é? Mas não está, neste momento também não foi explicitado. E a terceira nota é uma nota em termos de desafio. A Assunção há bocadinho disse, estou inteiramente de acordo que isto também é algo que pode permitir, ou tem permitido, ou procurar outros caminhos de relação e de trabalho com as crianças, com as comunidades, com as pessoas e com as famílias, etc. Não é? Portanto, isso penso que todos nós nos estamos muito unidos nesse encontrar, no reimaginar novos futuros, como é o título do relatório da Unesco. E também sobre isto, agora isto aqui é uma pequena crítica, eu penso que era importante também reimaginarmos a apresentação das nossas intervenções. Há um livro interessantíssimo que é Rebellious Research. E se calhar era importante, porque a primeira, o conjunto das 3 intervenções poéticas muito interessantes, eu não estava a imaginar assim. Isto é uma apresentação formal, académica, e isto não é só a academia que está aqui, é muito mais, é vida, é outro tipo de coisa. E este é o desafio que eu lanço, se calhar, numa próxima vez, se calhar é interessante, porque enquanto vocês estavam a apresentar o primeiro conjunto das pessoas, a Mariana, a Maria e o Tiago, eu estava a ver uma peça de teatro, estava a ver um filme, eu estava a ver, mas não estava a ler aquilo daquela maneira, não é? Estava a ver um teatro, digamos. E, portanto, eu diria que dentro destes desafios que estão a ser colocados, já foram colocados no trabalho que tem sido realizado, que vou acompanhando, não é? Também há aqui um desafio de natureza académica, de natureza científica, que é como é que nós podemos devolver aos outros o trabalho, o pensamento e as imaginações, digamos assim. Obrigada. Obrigado. Obrigada, António. Muito obrigada. Então vamos passar às educadoras que respondam à questão da Carla Cibele. Quem é que quer dar resposta? Pode trazer por favor, o microfone para a frente. Carla, não é? Carla. Então, muito sucintamente, eu acho que tudo aquilo que foi falado hoje procurou encontrar como foco essencial a questão da relação e do comprometimento e desta relação horizontal, não é? E, portanto, o que acontece, e isso aconteceu-nos a nós, aconteceu com o meu grupo, é que o sítio que nós revisitamos tantas vezes, que é a Mata de Alvalade, houve esse desencanto quando chegámos lá para brincar e encontramos imenso lixo pela mata inteira. E o comprometimento já é tão grande, a relação já é tão grande, que o que acontece não é esse desencanto, mas é então o que é que vamos fazer, como é que vamos mudar, quem é que vamos procurar para nos ajudar, o que é que podemos fazer para ser diferente. E, portanto, passa sempre por esse papel interventivo com o desencanto, e não propriamente esse desencanto por si só. Portanto, eu sinto que o desencanto é um novo encanto e continuamos sempre a procurar essa relação como cerne para continuar a trabalhar. Espero ter respondido.
Mais alguma das nossas educadoras quer partilhar ou quer ajudar? Não? Pronto, então eu só gostaria de finalizar. Fátima? A Fátima, eu não estava a ver a Fátima. Obrigada, só sobre Fátima. a questão das experiências negativas ou positivas, o essencial nas experiências que fizemos e nas saídas nem sequer estava do ponto de vista do negativo e do positivo. Portanto, era o estar, era o sentir e o apropriarmos-nos como um elemento que faz parte da paisagem e da natureza. Portanto, as coisas fluíam de uma forma natural e quando era necessário intervir, nós de facto intervínhamos. Portanto, esse era o enfoque e não tentámos trazer para aqui só experiências positivas, mas tentámos focar-nos essencialmente naqueles que poderiam, que foram mais significativos em termos de formação para nós e em termos de experiência imersiva para as crianças e para o grupo de adultas. Obrigada. Bom, vamos dar então por encerrada esta primeira sessão da manhã. Queres... Eu também estava aqui com uma coisinha. Então, Dizemos logo. Vai ser muito rápido. Então vá, força, troca aqui de lugar. Desde já agradecer todos os comentários que foram realmente muito estimulantes, que são realmente tão preciosos para nós continuarmos este trabalho que temos vindo a realizar. E não vou fazer de maneira nenhuma o contra-argumento relativamente àquilo que não fizemos, porque obviamente que estamos a fazer, vamos continuar a fazer e, sobretudo, gostávamos muito de fazer convosco. Portanto, é também um momento de dizer, venham, juntem-se a nós.